E como que foi, Rogério, que o primeiro dia da Wine, assim, como que foi o comecinho ali? Você já tinha quantos anos? Já Acho tava que novo? até dessa decisão de É, empreender, né? Porque, pô, você estava vendendo lá como vendedor de várias empresas, por que que você não seguiu como um vendedor Mas você sênior? queria isso, ser isso o under aconteceu 30 na antes. época? Isso, eu nem imaginava nisso, under 30, sei lá. Eu precisava pagar minhas contas, cara, eu precisava trabalhar. Antes da Wine, eu tive uma outra empresa chamada Estação do Vinho, Hum, tá? Que foi em que foi da 2000, ideia lá no projeto do 2003. marketing, né? Que você estava Isso. estudando. Então, eu, quando saí da empresa que eu estava trabalhando, eu trabalhei com vinho, eu falei, pô, vamos montar um negócio para distribuir produtos alimentícios para o food service, que é o quê? Para os restaurantes, para os dogão, para o cara do sanduíche, e começava a vender ali de noite, atender a galera de noite. E aí comecei também a representar vinhos. E nesse meio tempo eu comecei a gostar, a estudar sobre vinho, comecei a ler sobre vinho e comecei a me interessar muito sobre o universo do vinho. E aí eu vi que também tinha mais facilidade para vender o vinho, estava mais no momento, as pessoas querendo conhecer o vinho, né? O Brasil. E aí, se a gente falar assim, o consumo de vinho no Brasil começou a se estabelecer em 1992. Então, por que 1992? Porque Fernando Collor de Mello, né, foi o presidente que abriu o Brasil pela segunda vez. Antes de Fernando Collor de Mello, a gente era um país fechado, né? Você não podia importar qualquer coisa. Uhum. Você precisava ter guias liberadas pelos governos, que na época até era governo militar e tal, para importar. Não é qualquer um, quero importar aqui uma caixa de vinho. Não é assim, você tinha que ter uma guia. Para que você quer? Como é que é? Paga o imposto antes. Então as pessoas eram escolhidas para serem importadores. Então, com isso, o consumo de vinho era muito restrito aos vinhos nacionais Aham. e a alguns vinhos que eram importados por alguns grupos que tinham essas guias. E os vinhos nacionais tinham uma qualidade legal? Péssimos. É, Nossa, Péssimos naquela época. Por quê? Porque não tinha não tinha competição, concorrência, né? entendi. não tinha Entendi. concorrência. E aí o que acontece? Você tem o Fernando Collor que fala assim, não, chega, o Brasil precisa, a gente, tem uma frase célebre dele que fala, não, a gente é um país que anda de carroça. Então, lembra, a gente andava de Brasília, a gente andava de Fusca, a gente andava de Passat antigo, assim, os carros eram muito tosco em relação à própria Argentina, ao Chile, aos países vizinhos aqui. Se fosse comparar com o mundo, a gente está muito atrasado, né? Telefone, aqui a gente não, assim, roupa, era tudo muito Era padronizado, estatal também de telefone, muito né? estatal. Então, o que ele fez? Abriu o país. Falou, não, agora vamos abrir o Brasil para o mundo. Foi aí que tudo que a gente tem hoje começou a vir. Tudo que a gente tem hoje começou a O partir mercado de tudo de começou a tudo. crescer, né? Tudo que você imagina começou a aparecer em Aparecer. 92. E aí começaram a importar mais vinho e as pessoas começaram a gostar. Então, se você fala, 8 anos depois eu comecei a conhecer vinho. 8 anos da abertura. Comecei a estudar e vi que era uma grande oportunidade que as pessoas queriam experimentar. Então isso me chamou a atenção. Falou, um país, um mercado muito grande e as pessoas estão começando, um país da cerveja e da cachaça. Sim. Vai querer conhecer uma outra coisa. Pô, o vinho tem 8.000 anos, a cerveja tem 5.000 anos. O mundo consome demais o vinho, né? Então, por que o Brasil não estava consumindo? Aí vai ler, vai estudo, vai isso, aquilo, outro, e aí me acendeu uma luz de oportunidade. Falei, vamos começar a distribuir vinho. E aí nasceu a Estação do Vinho, que era uma distribuidora e que Vocês importavam, né? Não? não. Comprava e representava só aqui dos importadores. Não tinha como que importava É, com não que tinha como, dinheiro, né? brother. Não tinha a menor condição de importar. Mas eu era o representante e distribuidor de outras importadoras. Então, ia lá vendendo e tal, e sempre lendo e sempre vendo o que estava acontecendo no mundo. Tinha acabado de passar pelo boom da internet nos Estados Unidos, né, na virada dos anos 2000. E aí eu falei, pô, a gente podia ter um site aqui para fazer alguma coisa assim de internet, uma coisa simples. Fizemos um site lá em 2003 chamado Estação do Vinho, que nada mais era do que um HTML simples, onde tinha um botãozinho lá assim, eu quero. A pessoa apertava o botão, botava lá o nome e o telefone, Matheus e o telefone, que era um telefone fixo. Poucas pessoas tinham telefone celular. Então, um telefone fixo ou um celular, quem tivesse. E aí eu recebia um torpedo. Olha só. E aí eu voltava. Tinha tempo Fala, que eu não ouvi essa Matheus. palavra, hein? Aí fala, fala, Matheus, tudo bem? Aqui é o Rogério, da Estação do Vinho. Você está interessado por um vinho? Não sabia nem qual vinho que você tinha clicado. Só recebia um torpedo com o seu telefone. E aí começava a Um negociar. E lá, vendedorzão mesmo, esse né, foi o Rogério? primeiro e-commerce de vinhos do Brasil.
Ninguém vendia vinho pela internet. Que loucura. E aí, isso em 2003. Ao mesmo tempo, estava nascendo a Netshoes, do Márcio. Olha só. Então, nós estamos falando da época do fax, da internet de escada. É bem... Cara, É o pioneiraço, primórdio do então, primórdio. né? Então, em 2004, a gente finalizou a plataforma e começamos a vender. E era só para atender aqui, Vitória. Era só para atender Vitória. Aí começou a aparecer pedido do interior, começou a aparecer pedido de outra cidade, de outro estado. A gente, não tem como atender, não tem como fazer. Só que aí veio a segunda luz. Fala, pô, tá todo mundo pedindo, o que tá acontecendo? Aí a gente foi fazer uma pesquisa mais profunda e validou a nossa teoria de que ninguém realmente estava fazendo isso. Que as pessoas ainda estavam preocupadas em pegar na garrafa para ver, comprar na loja. E aí a gente falou, cara, vamos vender vinho no Brasil todo. Aí o e-commerce apareceu e de 2004 a 2008 foi um sucesso estrondoso a Estação do Vinho, que saiu do 0 a 12 milhões de reais de faturamento, assim, Que foi... Caramba. E esse tempo todo único, assim, no único, mercado. bombando referência, Que isso aí, loucura. tudo que era jornal, tudo que é revista, televisão e tal, e isso aí deu uma visibilidade para o negócio e para os empreendedores, Uhum. né? Então, visibilidade, credibilidade, todo mundo queria se relacionar, queria vender e tal. Até que a gente, em 2008, resolveu sair da Estação do Vinho, tinha alguns sócios investidores, a gente teve um desalinhamento de velocidade de investimento, a gente já queria fazer em 2008 uma empresa muito grande, Acelerar muito ali na acelerar, internet. né? A gente estava completamente em growth, como fala, né? A gente queria acelerar, e aí, não, calma, vamos devagar, a gente resolveu sair. Então, a gente saiu da Estação do Vinho no começo do ano de 2008, final do ano de 2008 nasceu a Wine, que nada mais era do que o projeto que a gente queria implementar na Estação do Vinho, só que não tinha apoio. Então a gente, como estava ali sendo reconhecido nacionalmente, a gente já era uma referência nesse mercado, a gente foi se conectar com pessoas de fundos, de investidores mais estruturados, Uhum. conseguimos levantar o recurso que a gente entendia ser o recurso ideal para fazer a Estação do Vinho nascer forte. Com um ano, a Wine forte, com um ano da empresa rodando, da Wine rodando, a gente já era maior do que a Estação do Vinho. Porque eles continuaram, né? Viraram concorrente. Viraram concorrente, mas com 2 anos eles sumiram. Mentira. Com 2 anos eles sumiram porque a gente já era o dobro do tamanho. Caramba. E o Não é? principal desalinhamento era em relação a captar investimento mesmo? Vocês O queriam príncipe captar era capilarizar, né? colocar, colocar mais recursos para a gente, porque chega uma hora, tá. qualquer empresa precisa de dinheiro para poder Claro. crescer. É. Né? Se você quer acelerar, você precisa de dinheiro e tecnologia. A gente tinha tecnologia, mas precisava de dinheiro. Uhum. E aí vocês E falaram aí assim, nessa cara, hora todo eles mundo falaram, bota mais grana. falaram, não precisa, vamos devagar, tá dando certo, não precisa ser assim, vamos. Eu falei, não precisa. Como, cara, a janela tá escancarada. A gente precisa entrar aqui agora e resolver. E a gente tomou essa decisão, foi uma decisão que naquela época a gente pensou muito, doeu muito, porque era um filho, né? Estação do Vinho. Agora, a gente falou, pô, será que a gente vai ter o mesmo sucesso? A gente vai conseguir fazer uma coisa bacana? Será que a gente vai conseguir clientes? Aí fica aquelas dúvidas. Mas foi muito bacana, porque a gente acho que trabalhou com mais amor ainda, mais carinho ainda. Foi aí que a gente foi descarregar as carretas, a gente botou a mão na massa de novo depois de 4 anos. A gente voltou a botar a mão na massa literalmente e a empresa deslanchou, né? Hoje tem 13 anos. 13 anos de Wine. Então não é de ontem. 13 anos do Wine, mais 5 anos da Estação do Vinho. Nós estamos falando de 18 anos de e-commerce. Então, assim, é bastante tempo já na internet. Pegou bem no começo, né? Uma empresa, hoje é o Grupo Wine, é o maior clube de vinhos do mundo. São mais de 270 mil sócios que todo mês recebe. É o maior negócio de vinhos da América Latina toda, um dos 3 do mundo. É uma empresa que já passou de 1 bilhão de faturamento e é uma empresa capixaba.